Vamos começar o esquenta aí da semana, né, cara? Semaninha promete. Cara, tem que ficar de olho na política, tem payrolls, dados econômicos aí, vai ter ata. Cara, putz, se prepara, porque essa semana temos que ficar de olho e vai falar muita coisa sobre aí os próximos passos no mundo, né? Inflação, taxa de juros, PMI. Vamos ficar de olho e bora conferir. Roda a vinheta. Cara, primeiro, eu adorei fazer esse quadro, o Esquenta. Eu tive vontade de gravar no domingo mesmo já peguei. Na verdade, a ideia foi no domingo de tarde, assim, cara. Final do dia, eu comecei a preparar o material, gravei, adorei. Pela visualização aí que deu no outro, eu acho que vocês gostaram também, então eu vou seguir, tá? E aí, naquele mesmo esqueminha, o que eu vou fazer? Eu vou estar olhando aqui o meu computador muitas vezes, vou estar compartilhando as informações, vou colocar as informações aí para vocês acompanharem aí junto comigo, só que eu não vou ler, né? Eu vou ficar resenhando o que a gente tem que entender aí do desdobramento das informações que chegam aí pra gente, tá? Então, começando, não tem dia específico, tá? Por onde eu vou começar, então, nesse primeiro momento, eu vou falar só das notícias, e aí quando a gente tiver dia específico para ver cada coisa, eu vou falando aí segunda, terça, quarta, quinta, até o final da semana, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de eleição, começando por eleição, tá? Tem uma grande chance do Bolsonaro estar indicando o Braga Neto como vice da sua chapa. Vamos ficar de olho e acompanhar ao longo da semana, tá? O ex-governador de São Paulo, Márcio França, é provável que ele concorra ao Senado. É algo que pode estar acontecendo também ao longo dessa semana. E Marina Silva, do Rede, tá? Lançou a sua pré-candidatura no sábado para ser deputada federal. Deputada federal, e já discursou junto com o Fernando Haddad aí do PT, beleza? Então falamos aí um pouquinho de eleição, vamos falar sobre LDO. O que é LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então o Congresso ele pode votar aí nos próximos dias o texto, tá? Para 2023, que o salário mínimo seria de R$ 1.294, inflação de 3,3%, falei até mais baixo, cara. Será 3,3%, PIB de 2,5%, tá? E aí tem outras projeções aí que vão entrar também nessa LDO, sendo que vai prever também o teto de gasto ser corrigido pela inflação, tá? Isso chegou a ser um grande debate aí no passado, e aí eles estão querendo colocar aí nessa LDO, tá? Lembrando que teremos a votação na Câmara dos Deputados para aprovar a PEC dos auxílios, tá? Então, isso nós temos que ficar de olho, olhar com cuidado o que está dentro dessa PEC. Pensa que PEC dos auxílios, a gente tem um apelo eleitoral muito grande quando a gente começa a colocar uma PEC, né, relacionado à ajuda para o povo. Não estou falando que eu sou contra, não estou falando que eu sou a favor, tá? Eu sempre sou aqui, não estou falando de política, apesar de dar nomes, aquela coisa toda, mas não tem como não falar de economia sem citar a política. Então, o que temos que ficar de olho é que, sendo aprovado, temos um ponto de responsabilidade fiscal que pode pesar na Bolsa e pressionar a inflação também, tá? Isso nada mais é do que uma forma de injetar dinheiro na economia, isso acaba pressionando a inflação, beleza? Isso é o que a gente vai ficar de olho ao longo da semana. Vamos para segunda-feira, cara. Segunda-feira, lembrando, feriado nos Estados Unidos, tá? Então não teremos bolsa aí nos Estados Unidos, só para ficar esperto. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho balança comercial da Alemanha, 3 horas da manhã. Ok? Na semana passada eu não coloquei, mas eu vou começar a colocar a partir dessa semana, 3h30. Eu tenho a inflação na Suíça, tá? Então eu resolvi colocar porque é uma economia que eu acho que vale a pena a gente acompanhar. 3h30 da manhã, inflação na Suíça, tudo isso, né? Na hora que a gente acordar, é só para analisar o dado e ir montando a nova linha, tá? Isso aqui é um cenário macro. Não acho que vai pegar e interferir no curto prazo. Quando for interferir no curto prazo, day trade, eu vou estar avisando, mas isso é para a gente estar acompanhando a nova linha mundial aí, para ver principalmente como cada continente, como cada país está respondendo sobre o perigo de recessão, né? Respondendo à taxa de juros, à inflação, né? E o emprego é muito importante a gente estar acompanhando também, tá?
Falando em emprego, variação de desemprego na Espanha, tá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã tu não tá nem acordado, fala a verdade. 5 horas da manhã, se a gente tem inflação no estado de São Paulo, tá? Que é o IPC-FIP, 8,25. Temos o Focus, tá? O nosso tradicional boletim Focus. Ainda não temos horário definido, mas empréstimos bancários tá aqui. Vamos acompanhar para ver se vai sair em algum horário. E eu não estou nem muito confiante nesse dado, não. Se sair, ótimo. Lembrando que foi o que eu falei também na semana passada. Empréstimos bancários, não sei se já vai estar refletindo no mês de março, mas o Brasil começou a ter um aumento na inadimplência. Isso pode reverberar nesse dado aqui, tá? Nesse dado econômico, você tem uma inadimplência maior, as pessoas correm para pegar crédito, tá? Então, consequentemente, aumentam os empréstimos. 10h30 nós temos balanço orçamentário e superávit, tá? No final do dia, PMI do setor de serviços na China, tá? Final do dia, leia-se, 15 para as 11 da noite, tá? Então, assim, cara, Marcelo, você acompanha? Não, na hora que eu acordo eu vejo sempre o que aconteceu no dia anterior, no final, né? Depois que a bolsa fechou, e aí ao longo da madrugada, a menos que eu esteja de bobeira, a menos que eu tenha alguma... Cara, esse dado aqui é muito importante, quero saber agora como é que vai estar. Mas efetivamente eu não posso fazer muita coisa que a bolsa estaria fechada, tá? Então, falamos de dados econômicos aí em relação à segunda-feira, tá? Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, vai se reunir com líderes na própria segunda-feira para saber se vai instalar a CPI do MEC ou não, tá? Vamos ficar de olho nisso daqui, porque o burburinho político ele pode acabar interferindo na Bolsa, né? Então, e principalmente, vamos lembrar que a gente está no cenário de num período eleitoral. Então, cara, a volatilidade tende a ser maior naturalmente por ser um período eleitoral, ainda mais com esses burburinhos aí, com esses ruídos, tá? E dividendo, cara, tá muito tranquilo. A gente só vai ter, e não é nem dividendo, é juros sobre capital próprio da MYPK3, tá? Então, até segunda-feira, se você quiser receber 23 centavinhos aí da MYPK3, você tem que comprar a ação até segunda-feira. Passou disso, não tem mais direito, mas o pagamento só vai ocorrer dia 31 de março de 2023. Beleza? Vamos lá, se prepara, porque terça-feira é chuva de dado econômico, tá? Chuva de dado econômico. Começando 4h15, PMI de serviços da Espanha, 4h15. Lembrando que o PMI acima de 50 é uma expansão, abaixo de 50 é uma retração. A expectativa é que seja de 53,7. Qualquer coisa abaixo disso também, além de abaixo de 50 ser uma retração, abaixo de 53 é um número que vai vir abaixo da expectativa, tá? Então a gente tem que ficar de olho, lembrando que o setor de serviços ele tende a pressionar a inflação, né? Então, assim, talvez a gente, inclusive, tenha uma inflação relacionada a um aumento de taxa de juros por conta de uma inflação, por conta do setor de serviços puxar, só a área de serviços puxar a inflação no geral, né? Lembrando que dentro de um contexto inflacionário, nós temos várias coisas. Nós temos transporte, energia, alimentos e temos serviços, tá? É isso que eu quero dizer. Então, essa parte de serviços pode fazer com que pressione a inflação, tá? Isso não só lá na Espanha, mas em outros lugares também. Então, falando um pouquinho de PMI também, a gente tem na Itália, PMI composto 15 para as 5 da manhã e PMI do setor de serviços já projeção, né? A expectativa é 51,5 na Itália. Falando da França, 10 para as 5, PMI, cara, quando sai PMI, esquece, né? É chuva de PMI. PMI na França, o PMI composto 52,8 é a expectativa, o PMI de serviços 54,4. Repara que o de serviços ele sempre puxa um pouquinho mais, né? Falando da Alemanha, 5 para as 5 da manhã, PMI composto 51,3 é a expectativa e o de serviços 52,4. É o que eu estou falando, ele tende a puxar um pouco mais, tá? PMI composto agora na zona do euro. Tá, PMI composto S&P Global 51,9 e o de serviços na zona do euro 52,8. Beleza? Tudo isso, cara, tu tá dormindo, né? Fala a verdade. Reino Unido vai sair 5,5, PMI composto 53,1 e PMI composto de serviços 53,4 no Reino Unido.
Lembrando que, se eu não me engano, no Reino Unido a gente estava tendo inflação de mão de obra, tá? Então, é para ficar de olho. 6h30 teremos o relatório aí de estabilidade do Banco Central do Reino Unido. Lembrando que na semana passada a gente teve um fórum aí que incluiu o Bailey, tá? Que é o que vai falar 7 horas na segunda-feira. Incluiu o Bailey, a Lagarde e o Serginho Grossman, tá? Do Banco Central norte-americano aí. Então, que é o Jerome Powell, né? Então, assim, é um dado aí que eu acho que é importante continuar acompanhando aquela novelinha que eu te falei, tá? 9 horas da manhã temos produção industrial. Produção industrial vale a pena, hein? 1,2, isso é importante pra gente. 1,2 é a projeção anual, com 0,7 a projeção mensal, tá? Isso pode, a indústria no Brasil pode puxar também, tudo pode puxar, vai, convenhamos. Tudo pode puxar a inflação para cima. Mas a indústria ela acaba pesando, ela tem uma participação também que pode impactar aí no nosso IPCA, que vai sair ao longo da semana, eu vou falar mais para frente, tá? PMI composto, chegou a vez do Brasil de ter PMI composto e PMI de serviços também, 10 horas com o nosso mercado de ação abrindo. Marcelo, acha que isso vai impactar? Não, não acho. Para quem está ali operando na abertura do mercado, não acho que esse dado vai ser relevante a ponto de impactar quem tá fazendo day trade, por exemplo, ou quem quer se posicionar em swing trade, tá? Encomendas à indústria às 11 horas da manhã nos Estados Unidos. E aí teremos o discurso aqui do membro da política, membro de política de comitê no Reino Unido, tá? Nem sei falar esse nome, cara. Tem Reiro, sei lá. Sei nem falar esse nome. E falando de dividendos, com gás vai pagar 7 centavos de dividendos. Essa fortuna, né? Isso daí é o que eu falo, cara. Se tu não, apesar que com gás não deve ter nem liquidez em opções. Mas tem gente que opera dividendo e não opera opção, não faz lançamento coberto, não potencializa seu ganho. Tá deixando dinheiro na mesa, tá? Falei já algumas vezes, vou falar de novo. Movida aí, cara, vai pagar... tá falando na terça-feira, não, terça-feira. Movida vai pagar 14 centavinhos, tá? Isso aí, cara, quem já adquiriu foi dia 30 de março, não tem direito. Falando em pagamento também, MRV, Construção Civil, vai pagar também 0,19 e São Martinho 0,33 centavinhos aí. Quem mais? Coelba. Coelba também 0 liquidez, né, cara? Mas você tem direito de adquirir até terça-feira essa ação para estar recebendo aí os seus centavinhos, o seu rico dinheirinho para pagamento só dia 31 de dezembro de 2022. Beleza? Fechamos aí a terça-feira. Vamos para a quarta-feira, vamos ver o que está rolando. Esqueci de um dado importante, reajuste dos policiais, tá? Paulo Guedes vai falar na terça-feira sobre o reajuste dos policiais. Então, vai falar lá na Câmara, tá? Vamos ficar de olho para ver se vai vir alguma novidade. Se vier alguma novidade, vai impactar em quem é que vai pagar essa conta, de onde vai sair esse dinheiro em risco fiscal. Em resumo, né, em risco fiscal. Quarta-feira, 3 horas da manhã, encomendas à indústria na Alemanha, tá? Tendência de queda de 0,6. PMI de construção também na Alemanha, 4,5. Lembrando que construção eu penso em vergalhão, eu penso em siderurgia, tá? Então, assim, isso lá na Alemanha. Lembrando que construção a gente pensa em inflação e a gente também pensa em taxa de juros. Discurso do FIO aqui, cara, 5,10 no Reino Unido e PMI de construção também, 5,5 no Reino Unido, projeção de 5,55, hein? Já na zona do euro, vendas no varejo, responde à inflação, responde à taxa de juros, a vendas no varejo? Responde, tá? Então, o aumento da inflação, o aumento da taxa de juros faz com que caia, né, as vendas no varejo, tá? Então, esse é um dado normal dentro daquilo que a gente vem acompanhando. Então, pode ser que a projeção é 0,4, mas sempre lógico, né? Se vier em linha, ótimo, mas tende a pesar. Quanto maior é os juros, maior é a inflação, menor é o consumo no varejo, tá? E sendo que a venda de varejo anual vai para 5,4. 10 horas temos o discurso do Williams, membro do FONC, tá? Não acho que pode haver muito burburinho não, tá? Mas quarta-feira é um dia importante de dado econômico nos Estados Unidos, tá? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Discurso do Knife,
membro também do Comitê de Política Monetária, né, lá no Reino Unido, 10 horas, 15 para as 11, PMI composto e PMI de serviços nos Estados Unidos, tá? Falando aí de PMI, falamos agora de ISM não manufatura, emprego 11 horas. É um dado importante, mas ainda não é o mais importante. O mais importante é esse dado aqui, ó, 11 horas da manhã, oferta de emprego. Cara, a galera tá esperando uma leve queda na oferta de empregos, o projetado aqui tá 11 milhões, tá? O anterior foi 11,4. Existe uma expectativa menor, né, dessas ofertas de emprego. E na quarta-feira a gente começa a avaliar os dados que vão sair. A gente vai ter que ficar de olho na ata do FONC. Eu vou falar um pouquinho mais para frente na ata do FONC, para a gente começar a ver o que vai rolar no payroll sexta-feira, tá? Então, pensa em payroll que é só sexta-feira, não. A leitura do payroll começa na quarta-feira, nesse dia daqui, tá bom? 11 horas, PMI SM não manufatura, expectativa 54,5. Fluxo cambial estrangeiro. Cara, o gringo tá saindo da bolsa. Infelizmente, o nosso gringo tá saindo da bolsa. O leilão que o governo fez de título pré-fixado, não houve um grande interesse, tá, de título pré-fixado. Isso mostra que os investidores, eles também estão esperando que tenha uma elevação maior da taxa de juros. E na semana passada, a curva de juros deu uma empinada, tá? A curva de juros subiu e subiu bem, cara. Então, e o próprio leilão foi isso, né? Para que você vai querer um título pré-fixado se você acha que vai subir mais e vai ter uma remuneração maior lá na frente? E isso eu estou falando de LTF e na NTF, que é um título que o gringo gosta, ele não tem entrado muito não, tá, cara? Então, assim, é uma pena. O gringo fez a diferença no primeiro trimestre, principalmente no Brasil, a gente não esperava. O gringo fez a diferença na nossa bolsa, jogou lá para cima, mas a gente está vendo uma saída aí do gringo, até porque tem um dado importante, cara. Eu li uma matéria e eu achei, cara, sensacional. Quantos anos você tem? Vamos lá. Você já passou por alguma crise investindo? Você, como investidor, você já passou por alguma crise? Você pegou a crise de 2008? Cara, o que pode estar acontecendo? Se você não passou por nenhuma crise de 2008, isso vai depender da sua idade também. Imagina os caras que estão à frente dos bancos, das grandes instituições bancárias nos Estados Unidos, que você já tem um cara que está à frente e é novo, cara. O cara é novo, o cara não esteve naquela posição numa crise de 2008. Ele estava começando, provavelmente, a sua carreira profissional. Então, assim, o cara que hoje teve um baita crescimento no banco, pode ser, se ele for um cara novo, pode ser que ele não tenha experiência, né? É tudo de livro, tipo assim, não, no livro diz isso, no livro tem aquilo, mas na vida real é a primeira vez que ele pode estar passando por isso. E aí, cara, se ele não estiver fazendo dinheiro no mercado dele, no mercado americano, por exemplo, tu acha que ele vai botar dinheiro fora? Cara, quando eu li isso, para mim fez muito sentido e eu estou compartilhando com vocês, tá? Existe um ponto aí que o jornal não vem falando, né? É uma sacada desses grandes caras, esses caras que já são antigos de mercado, né? Que já passaram por várias situações. Foi uma abordagem deles e eu achei muito válida, tá? Muito válida. Então, 3 horas de olho na ata do FONC. Isso chacoalha a bolsa. Se você é day trader, fica esperto, porque o que pode estar na ata, a gente pode começar a tentar prever o que vai acontecer mais para frente. Existe ainda uma expectativa de 75 pontos base para um próximo reajuste, tá? Mas em setembro ainda está um pouco nebuloso do que vai acontecer em setembro. Então essa ata ela pode trazer alguma clareza ao investidor, né? Então um pessimismo ou não. Isso chacoalha, isso mexe com o mercado, tá? Estoque bruto de petróleo 5,5. E aí falando um pouquinho aí de juros sobre capital próprio, nós temos Odontoprev pagando, arredondando, 3 centavinhos. 3 míseros centavinhos e você não fazendo, você não fazendo lançamento coberto, cara. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Meu Profit está demorando a carregar. Deixa eu mostrar um negocinho aqui para vocês, ó. Olha isso aqui.
Não tem muita liquidez, tá? Então isso é um ponto importante a ser dito, mas é mais para ter uma ideia. O que nós temos? 3 centavinhos de Odontoprev, tá? Se for fazer o lançamento coberto, aqui eu não tenho liquidez, aqui eu tenho, olha, um volume é muito baixo, tá vendo? Eu tenho um volume muito baixo, mas enquanto você está esperando receber 3 centavinhos de juros sobre capital próprio, você pode fazer um lançamento coberto. Eu não estou vendo o gráfico, eu avalio o gráfico, tá? Isso aqui é mais para mostrar o potencial que tem e as pessoas deixam dinheiro na mesa. De 15 centavos. Cara, olha, porra, 5 vezes mais você pode estar tendo de remuneração mensal. Caso você não seja exercido, a ação precisaria valorizar aí 9,75% para você ser exercido, tá? Ou então tem como você fazer a rolagem. Eu posso deixar o card aí para você, se você não sabe o que é a rolagem, eu vou deixar um card aí para vocês, mas você pode remunerar muito melhor a sua carteira, tá? É o que eu falo. Quem não sabe a opção, deixa dinheiro na mesa, tá? Pode potencializar aí seus ganhos. E WLMM também, tá? Quem tiver ação até o dia 6 de julho vai receber o seu rico dinheirinho até o dia 26 de agosto. Belezinha? Então fechamos aí quarta-feira, né? Vamos para quinta-feira, 15 para as 3 da manhã. Suíça com taxa de desemprego, 15 para as 3 da manhã, ajuste sazonal, tá? Então, aquele dadozinho para a gente ficar de olho, mas a gente vai estar no sono dos justos, né, cara? Reino Unido, 3 horas da manhã, índice de preços de imóveis, tá? Cara, todos que falam imóvel, eu penso num prazo maior. E eu sempre gosto de estar acompanhando tudo que sai relacionado a imóvel. Uma é que eu já trabalhei em construção civil. E outra que eu acho que num prazo um pouco maior, a gente tem uma visão, né, mais clara do que está acontecendo aí na economia do mundo inteiro, né? Então, produção industrial, 3 horas na Alemanha, tá? 5h30 da manhã, produtividade de mão de obra. Tivemos inflação de mão de obra, tá? O que é inflação de mão de obra? Os caras, os funcionários, né, o trabalhador, ele passa a ganhar mais e produzir menos. Então, esse foi um dado que já aconteceu, vamos ver se isso está se mantendo. 8 horas da manhã temos o IGPDI, tá? Não é o IGPM, é o IGPDI, IGP de disponibilidade interna, projeção 0,57, 8 horas da manhã. 8h30, Banco Central vai disponibilizar a ata dele, Banco Central Europeu, tá? Isso é algo importante para a gente estar olhando. Nossa bolsa vai estar fechada, mercado futuro vai estar fechado, né? Então não tende a chacoalhar. 9 horas da manhã, quando o mercado estiver abrindo, vendas do varejo, foi o que eu falei ali anteriormente. Inflação para cima, taxa de juros para cima, mexe no varejo, né? O varejo responde mais rápido do que a construção civil, tá? Variação de empregos privados 9,15 nos Estados Unidos. Se você é day trader, cara, toma cuidado, mercado tende a chacoalhar, tende a ter grandes amplitudes aí de movimentação, né? Então fica de olho. Começamos a olhar o payroll na quarta. Quinta-feira, esse é um dado importante também para estar analisando, tá? Para isso tudo, para chegar na sexta, às 9h30 no dia do payroll, tá? 9h30, balança comercial nos Estados Unidos. Seguindo 9h30, pedido de seguro-desemprego, exportação e importação e pedido inicial de seguro-desemprego. O que isso quer dizer? Que é mais um capítulozinho para a gente acompanhar pro payroll, tá, cara? Então, assim, lembrando que isso daqui, o desemprego, emprego, vai estar atrelado a indícios de recessão nos Estados Unidos, tá? Então, assim, não esqueça, quem me acompanha aí viu que eu falei em outros vídeos do Larry Summers, é o cara que ele trabalhava, né, no Tesouro Nacional norte-americano, tá? E aí ele já vinha falando que para a gente conter, não ter uma inflação alta, né, teria que ter uma taxa de desemprego, por exemplo, de 5% em 2 anos, né? Então, é algo que a gente precisa estar acompanhando, porque qualquer sinal relacionado a isso pode ser indício de recessão, mas isso a gente vai olhar na taxa de desemprego. Isso aqui é o pedido inicial, é um dado econômico um pouquinho diferente, mas que a gente tem que deixar no radar, tá? Estoque de gás natural, aqui não está como relevância. Por que eu deixei? Cara, porque a gente tem uma questão mundial hoje de gás natural, subiu bem. Coloquei na retrospectiva aí do primeiro semestre o quanto que subiu
o gás natural, se eu não me engano, de acordo com o que eu apresentei, foi o que mais subiu. Acho que subiu 41%. Isso tem pesado bastante na Europa, né? A Alemanha vem sofrendo com a questão do gás natural. Existe uma certa escassez na Alemanha com relação ao gás natural. Então, eu estou começando a querer olhar para os Estados Unidos também, tá? Estamos num período de verão, tá entrando verão, período de férias nos Estados Unidos. Não estão precisando de aquecedores, não estão precisando de nada disso, né? Já que é um período de verão, mas é um dado que eu prefiro acompanhar, né? Eu não quero ver uma foto, eu quero ver um filme, tá? Então, assim, no desenrolar das coisas, como vão acontecendo, eu vou formando a minha opinião macroeconômica para me posicionar, inclusive, em ativos melhores, pensando em longo prazo, tá? Então, meio-dia, estoques de petróleo em Cushing, estoque bruto de petróleo também. E temos aí o discurso do Waller e do Bullard, 2 horas, tá? Eu com inglês do João Santana. 2h30, discurso do Nagel, presidente lá do Bundesbank na Alemanha. Até não é nem comum, né? Ter um discurso nesse horário com a nossa bolsa aberta. E finalzinho do dia temos no Japão os gastos domésticos, tá? Lembrando que o Japão é um dos poucos países que não está aumentando a taxa de juros. Inclusive, a taxa de juros no Japão continua negativa. Continua em 0,10, tá? Então, eu acho que os gastos talvez não tenha tanto impacto, mas obviamente vou acompanhar o dado. Transações correntes 10 para as 9 também no Japão. Falando em dividendos agora, tá? Aura vai pagar 70 centavos no dia 7 e a Gepar 3 também vai pagar R$15. Gepar 3 vai pagar R$15. Caraca, calma aí. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gepar 3. Olha isso. Caraca, vai pagar R$15. Vou pegar esse ativo. Olha isso. Tá aí, ó. Olha o ativo. R$11 mil. Vocês não estão vendo, ó. R$11 mil foi o volume financeiro dele no último dia, tá? R$11 mil. Então, às vezes você vê, caraca, R$15, vou pegar isso aqui. Mas olha, subiu 19%, né? Parece até aqueles joguinhos lá de antigamente, quem é aí da década de 80 vai entender, né? Tu via um monte de crossinho, um monte de pontinho, né, cara? Aqui, se for botar nos 60 minutos, pior ainda, nos 15 minutos, pior ainda. R$11 mil é o movimento dela, tá? Volume financeiro no dia. Tá, mas vai pagar 15 prata aí, né? Então, tá aí. Fechamos então, deixa eu ver se fechamos. Fechamos. Dizem as más línguas que Camil vai divulgar resultado financeiro, tá? Na quinta-feira. Eu olhei no site da Camil, vou até mostrar para vocês. Olhei no site da Camil e não vai ser na próxima semana. Então, se você vê aí no jornal, pô, vai sair notícia da Camil, vai sair os dados financeiros da Camil. Cara, não vai não, tá? Não caia nessa não, que não vai. Deixa eu só abrir uma telinha aqui para vocês. Deixa eu compartilhar logo aqui. O que eu tenho aqui, ó? Quer saber, quer ter certeza, cara? Vai na fonte, tá? Camil 3... Ainda botei o código errado. Opa! Camil 3, calendário de eventos, tá vendo? Então tá aqui, ó. Divulgação de resultado vai ser só no dia 14, tá? A divulgação de resultados, aí a teleconferência vai ser na sexta-feira, no dia seguinte da divulgação, que normalmente é sempre assim mesmo. Beleza? Fechamos quinta-feira. Vamos para sexta-feira, tá? O que eu tenho sexta-feira aqui? 5 para as 9, discurso da Lagarde, tá, cara? Banco Central Europeu, 5 para as 9 na abertura aí do nosso mercado futuro, tá? E está dando aqui uma maluquice. IPCA saindo 9 horas e tem IPCA também saindo 4h29, tá? Pelo que apareceu aqui. Eu não confio muito, baita precisão, né? 4h29 não é o horário que costuma sair o IPCA. Mas eu vou deixar depois aí para vocês só para... Se não sai 9 horas, vamos ficar atento às 4h29, tá? Seja pontual. Então, 9h30, ganho médio por hora, tá?
lá nos Estados Unidos. Salário médio por hora, ano a ano. Taxa de desemprego, 3,6. Lembra do que eu conversei aí, que é o que a gente tem que ficar de olho? 3,6, tá? Esse é um indicador importante. Deixa eu avançar mais um pouquinho, eu vou fazer um fechamento desse contexto. 9,6 também, payroll, tá? Então, cara, é ficar esperto, né? Então, temos o payroll não agrícola e o payroll privado aí. Para fechar esse contextozinho daqui, tá? O que nós temos? Tá todo mundo esperando 270 mil empregos a mais nos Estados Unidos no mês de junho, tá? E aí, isso, referente ao mês anterior, significa uma desaceleração, tá? No mês anterior foram 390 mil empregos, ou seja, 120 mil a menos, tá? Mas ainda está forte, ainda seria um cenário que está forte. A taxa de desemprego permanecendo 3,6 aponta ainda que a economia dos Estados Unidos ela está sólida, beleza? Por mais que você tenha uma geração, né, menor de emprego, ainda mostra uma solidez, tá? E aí, os ganhos médios trabalhados por hora tende a ter um aumento de 5%. O que vai acontecer nesse bolo aí? Marcelo, tá bom, você falou, como é que vai sair um monte de resultado, como é que eu vou ler isso na hora? O relatório mais fraco de emprego tende a ter uma recessão. Por quê? Você já está esfriando, né? A gente já tem uma expectativa que serão gerados aí 120 mil empregos a menos. Se vier mais fraco do que isso, significa que a economia está fragilizada. Quer dizer, a gente já projeta, né? Os economistas já projetam uma expectativa menor de emprego. Se vier abaixo do que está projetado, que já foi menor do que aconteceu no mês anterior, cara, sinalzinho de alerta, o mercado tende a reagir imediatamente, tá, cara? E aí, isso tende a ter um aumento menos agressivo por parte do Fed, tá? Isso tende a ter um aumento aí menos agressivo. Mas por que, Marcelo? Cara, porque se a economia está esfriando, o Banco Central, ele tem aquele papel que você fala o seguinte, pô, se você aumentar demais, a economia não cresce, mas você segura a inflação. Se você deixar a taxa de juros muito solta, cara, você sobe, você tem um aumento da inflação e você pode perder a mão dessa inflação. Então, o papel do Banco Central é achar aquele meio termo, né? Como se você tivesse ali um cavalo que você está ali controlando, né? Você vai domando ele. E aí você não pode conter o crescimento do país, mas você não pode ter uma inflação que descambe, tá? Meio-dia, então, fechamos 9h30, depois meio-dia, discurso do Williams, tá? Membro do FONC. E aí, vou até pular essa parte que eu já falei, 4h29, aí seria o IPCA, 10h30, pô, sextou, tu já tá tomando cerveja, né? Se tiver frio, tu já tá ali vendo Netflix, 10h30 tu vai ver o IPC, tanto mensal quanto anual da China, e o IPP anual da China, que é a inflação, um é a inflação ao consumidor, o outro é a inflação ao produtor, tá? Falando de dividendo, B3 paga dividendo. B3 é um bom caso para a gente ver que a B3 tem liquidez nas opções, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Dividendo pagando em torno de 7 centavos, né? 0,699, e juros sobre capital próprio, 0,609, pagando na sexta-feira. E a Unidas vai pagar também 16 centavos na sexta-feira, tá? Só para mostrar aqui para vocês, aqui novamente, deixa eu colocar aqui, ó, a telinha aqui para vocês, vamos falar de B3, tá? B3, não vou fazer o lançamento coberto, próximo aí próximo aí, obviamente, do exercício, né? Mas eu tenho liquidez para jogar para frente, a B3, cara, ó, eu tenho um volumezinho aqui nessa faixa de preço, mas numa amplitude de 29% de valorização. Então esquece isso aqui, tá? Vamos falar aqui, vamos botar 10%, 9, 10% aqui, tá? Não tô vendo o gráfico, não vou falar que vou fazer esse lançamento, não tenho nem ação em carteira da B3, não tenho nem ação em carteira da B3 para fazer esse lançamento coberto, tá? Seria um lançamento descoberto, e aí lançamento descoberto você tem um risco infinito, né? E um ganho ilimitado, então zero chance, tá?
enquanto você está feliz com o lançamento aqui, ó, da B3, tá? Somando as duas posições ali de 12, 13 centavinhos, cara, tu pode pegar pelo menos, se for pegar aqui a 11%, esperando que ela não valorize 11% até o vencimento, né? Até dia 19 de agosto, você tem pelo menos como pegar o dobro disso, tá? O dobro disso todo santo mês, tá? Todo santo mês. E aí, enfim, eu não espero levar para exercício. Normalmente eu faço as minhas operações e não carrego para exercício, tá? É raro carregar para exercício e dá para fazer lançamento coberto. Tudo bem que eu não pegue 25 centavos, mas eu costumo pegar aí pelo menos esses 25 centavos em relação... Ó, qual é a conta aqui, ó? Qual é a contazinha aqui, tá? Que é feita. Vamos botar 0,25 centavos, que é o prêmio da opção dividido por 11,19, tá? Então, ó, vou botar vezes 100, é um prêmio de 2%, não é nem um prêmio alto não, tá? Mas 2%, que é o que eu busco pegar nas minhas operações de lançamento coberto, tá? A volatilidade implícita está maior do que a volatilidade histórica, né? Se eu for olhar esse dado da volatilidade implícita direto aqui pelo ativo, né? Pela opção está 37% contra 30%. Tentaria vender um pouquinho melhor, mas esse preço pode estar distorcido. Eu não sei quando foi negociado aqui, né? Quando foi a última negociação aqui desse ativo, né? Então teria que ser... esqueci o código, calma aí. O código dela é H125, tá? Então, B3SAH125. Cara, tá muito lento. B3SAH125. Então, a última negociação, né, desse ativo foi, ó, tá aparecendo lá embaixo, tá? 4,25, ó. 4,25, tá? E aí não é muito parâmetro, não vou entrar muito nesse detalhe que vai mudar o foco aqui do esquenta, mas esse 0,25 pode ter uma leve distorção, porque eu estou pegando um preço de 4,25 contra um preço de fechamento da ação, tá? Então, entendedores entenderão. Se você não entendeu, eu estou brincando, coloca aí nos comentários que eu te respondo com o maior prazer em relação a isso, tá? Então, falamos aí da Erican também, tá? E, cara, GetNet, eu vou abrir esse gráfico aqui também. GetNet vai fazer assembleia na sexta-feira para sair da Bolsa de Valores, tá? Não vai ter mais capital aberto. Isso aconteceu, se eu não me engano, eles tinham feito cisão, né? Eles fizeram cisão aí com o Santander, acabaram que foram para a Bolsa e aí não ficaram nem muito tempo, já estão saindo aí da Bolsa, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Ó, GetNet 11. GetNet 11. Beleza. Vou botar aqui no gráfico. Você vê que não tem nem muita liquidez também, né? A gente está falando de 6 milhões, tá? De volume. Estamos falando aí de 6 milhões. Quando a gente olha para o semanal, só para a gente dar uma olhada mesmo, né? Só para ver como é que tava. Cara, saculejou bem, né? Saculejou. Minha avó falava isso, né? Saculejou bem, assim. Você vê que tem uma amplitude alta aqui desse candle. Para ação é muita coisa, né, cara? Máxima 10,30 com mínima de 4,65, né? Mas, vamos ver aqui no diário. Olhando aqui no diário, né? A abertura, vou botar aqui acabou sendo o preço de fechamento. A abertura foi mais ou menos aqui. Deixa eu... Opa! Seria mais ou menos aqui, com fechamento aqui assim, tá? Então, uma queda de 23% aí desde quando a ação começou a ser negociada até agora, uma queda de 23%. Aí deve ter uma galera que viu a ação subindo pra caramba, que comprou aqui, né? Falou, pô, vai arrebentar, né? Quem comprou um pouquinho, tô nem pegando tão no topo. Quem pegou um pouquinho mais para cima, 57% aí em 180 dias. Cara, fechamos aqui, fechamos, é isso. Semaninha importante da Bolsa, tanto no contexto político, quanto no contexto de dados econômicos. No resumo, fique de olho em PMI,
fique de olho em tudo que possa estar relacionado com inflação e taxa de juros. E, cara, botar uma lupa em taxa de desemprego nos Estados Unidos e como vai vir o payroll. Beleza? Cara, então é isso. Me segue nas redes sociais, curte o vídeo. Não entendeu alguma coisa, apesar da brincadeira, não entendeu? Comenta aqui embaixo. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Até o próximo Esquenta, no próximo domingo. Valeu!